a gente pergunta o que a gente deve dar para Deus. É bem verdade que devemos dar o melhor. E às vezes nós olhamos para dentro de nós mesmos, pelo menos falo de experiência própria. Às vezes digo, Senhor, há tanto tempo Tu tem me mostrado a Tua salvação, há quantos anos Tu tem me chamado. Será que eu tenho feito aquilo que Tu queres realmente que seja feito? Será que eu tenho andado realmente Te agradando da maneira como Tu queres que eu ande? O que eu posso Te dar então, Senhor? Se eu não me engano, Salomão, ele diz que ninguém pode dar a Deus nada, porque tudo vem de Deus. Tudo que nós podemos pensar ou imaginar que exista nesta terra, já vem de Deus. E o que podemos dar então a Deus? E às vezes a Bíblia, ela nos surpreende. Você pode ler, pegar a sua Bíblia e perceber que às vezes há passagens que nos surpreende. Você reflete e diz que quer dar alguma coisa a Deus, mas olhando para as páginas da Sagrada Escritura, você vai ver lá no capítulo de número 12 do Evangelho de João, que alguém deu aquilo que provavelmente ninguém imaginaria que ela daria. Lá em Betânia, então a palavra Betânia significa casa da miséria. Bait significa casa. Ani, miséria, pobreza. Então é uma palavra composta. Betânia, que significa casa da miséria ou casa da pobreza. Será que você não parou para pensar que esse texto nos traz uma grande lição? Lá diz a Bíblia que uma mulher, ao se aproximar de Jesus, e ela era a anfitriã da casa, né? A anfitriã era Lázaro, Maria e Marta. E diz a Bíblia que Jesus estava à mesa quando de repente Marta chega e quebra um vidro de alabastro. E diz a Bíblia que se encheu toda a casa daquele perfume. E alguém diz, que desperdício é este? Quem foi o tolo que desperdiçou tal riqueza? Se você ler o texto, um dos apóstolos ali presente diz que aquele vidro de alabastro, aquele perfume custava 300 denários. Alguém talvez não parou para refletir. Denário significa um dia de trabalho. Quanto será um dia de trabalho hoje? R$100? Um pedreiro, por exemplo, R$120 a diária de um pedreiro, chega até a 150. 300 diárias de um pedreiro custava o vidro daquele perfume. E sem ninguém imaginar, foi de Betânia, da casa da pobreza, que saiu uma grande riqueza, aleluia, para o Senhor Jesus. Então, às vezes, a gente fica pensando o que podemos dar ao Senhor. Mas é interessante que lá Deus faz coisas maravilhosas, né? Aí você pensa, o que é que eu posso dar ao Senhor? Então, é uma coisa para se refletir. Marta sempre estava disposta a dar o melhor para o Senhor. Você vê lá no capítulo 4, capítulo 5 de Lucas, capítulo 10, né, de Lucas, se não me falha a memória, quando alguém pode até me ajudar, quando Jesus chega nesta casa e de repente ela se assenta aos pés do Senhor. E ali ela escuta a melhor parte, recebe a melhor parte de Deus, e ela também retribui, porque
Interessante também, né, quando chegam para Jesus e quando chegam para alguns dos discípulos, encontramos aquele de quem Moisés e os profetas falavam. Aí alguém diz: de onde ele é? Jesus de Nazaré. E alguém: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O convite é: vem e vê. Glória a Deus, porque de lugares improváveis é que o Senhor tira coisas boas, amém? Então que essa noite Deus continue abençoando a sua igreja e a todos aqui presentes. Queremos passar o trabalho para o nosso pastor, irmão Edivaldo. Muito bem. Pai do Senhor. Amém. Glória a Deus. Foi lido o texto? Certo. Muito bem. Estamos mais uma noite no nosso culto de doutrina, né? Adorando a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quem louvou inicialmente foi a Silvia e a Cida. Foi? Glória a Deus. Muito bem. A irmã ainda está enferma, né? A sua esposa está enferma, né? É que eu tinha escalado ela também. Os 3 aí logo, mas não deu certo não. Irmãos, nós vamos dando continuidade, né? Louvando a Deus, adorando o seu santo nome. Dizer que estamos aí no nosso segundo encontro, foi ontem, no discipulado, né? Foi uma benção. E próxima quarta-feira nós vamos continuar, glória a Deus, e vai ser o terceiro encontro, né? Sábado é o culto das senhoras, né? 19 horas em diante, as irmãs estarão aqui com os irmãos também, né? Eu tinha marcado 16 horas, irmão, mas a gente olhando assim para os horários, é melhor a gente vir um pouquinho mais cedo, aqueles irmãos que puderem, obreiros, para a gente fazer uma oração e a gente fazer um evangelismo sábado, 16 horas, saindo 16 horas, mas orando antes. Compreenderam? Orando antes, porque é melhor. Glória a Deus. Questão do tempo, né? Eu sei que o sol é mais quente, o culto vai começar às 19 horas, tá certo? Quem foi que louvou hoje? E o Carlinho, né? Muito bem. Nós vamos estar recolhendo os dízimos e oferta que nós temos trazido para o trabalho do Senhor. E eu convido a irmã Lucicleide para louvar a Deus. Não louvou ainda não, né? Lucicleide. 2 irmãos aí. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, os irmãos vinham ali, né? É no playback aí, né, irmão? Tá certo. Já programou aí, né, Júnior? Irmãos, Cleide, eu não estou conhecendo aquela senhora que está com a irmã, né? As suas irmãs. Tá nem conhecendo, viu? Já apresentou? Não? A irmã Lucineide, sua máscara aí não está mais conhecendo a senhora não, viu? Irmã Lucineide ali do Mulungu, né? Muito bem. Irmã da irmã Lucicleide. Depois você vai cantar um hino, viu? Finalzinho aí. Os irmãos vão querer dar as boas-vindas para a nossa irmã em Cristo. Vamos dizer amém? Amém. Glória a Deus. Não, eu disse que já tinham proibido usar, mas ainda está usando, né? Querido Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade, por esse momento que nós estamos aqui na casa de Deus, para juntos cooperarmos com a Tua obra, com ofertas e dízimo, que o Senhor venha abençoar os amados irmãos que vão recolher, a irmã que vai louvar o Teu nome, todos aqueles que vão cooperar com a Tua obra. Senhor, abençoa cada dizimista, cada ofertante da Tua casa, multiplica, abre as portas, dê vitória aos Teus servos, consagrando cada oferta, cada dízimo para a manutenção do Teu trabalho neste lugar,
em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero saudar a igreja na paz do Senhor, amém? O título é A Tua Palavra. Aleluia. Glória a Deus, né? Pela palavra de Deus. Então, eu quero dizer que parece que já é a última aula da escola dominical, próximo domingo, né? Olha aí. O irmão Francisco está comprando as revistas, né? Francisco Carlos. Nós teremos o encerramento do terceiro trimestre desse corrente ano, 2021. Glória a Deus. Irmãos, é importante, né? A gente, eu falei até ontem ali na escola dominical do discipulado, que foi falando sobre essa questão da palavra, né? O ensinamento, né? A gente aprender a palavra de Deus. Nunca chega ao final, viu? Sempre tem algo novo. Glória a Deus. Irmãos, domingo será a consagração pela manhã, 7 horas. E a escola bíblica dominical continua naquele mesmo horário, de 8h30 até as 10, certo? Em nome de Jesus. Estava aqui. Hoje foi lido o Salmo 126, né? Maravilhoso esse salmo. Aí a Léa e o Júnior sabem que eu estava em casa, né? Nesses dias. Contei só para a Dinalene e para o Leão. Terça-feira de manhã. De repente chega uma pessoa chamando pelo meu nome. Edivaldo Almeida. Pensei que até o Júnior Paiva aqui, né? Correios. Mas não, era um carro da polícia. Com intimação para mim comparecer no 5º distrito. A orelha esquentou. A pressão sobe, né? Eu disse, meu amigo, o que é isso aqui? Não sei não. Aí eu conversei com o Júnior aqui, ele conversou com uma pessoa que é advogada. Aí explicou lá, IP, inquérito policial. Aí eu fiquei meditando, será que foi naquele tempo que arrombaram as portas da igreja? Aí o homem disse, rapaz, isso é um inquérito policial do ano 2011, mesmo o que aconteceu em 2011. Depois de quase 10 anos. Sei não. Aí eu fui lá, né? Fui lá. Cheguei lá, falei com a mulher lá, a inspetora. Disse, minha senhora, o que aconteceu? Eu já estou aqui. Era para quinta-feira, o Ravinho foi logo é hoje, que eu quero resolver, logo é hoje. Isso na quinta-feira, mas eu vim logo na terça. Aí eu disse, olha, eu quero saber o que aconteceu, porque 2021 para 2011, aí ela, não se preocupe não, é só uma oitiva, é uma palavra, um esclarecimento dentro desse processo aí do inquérito policial. Aí que ela veio dizer, você conhece aí falou o nome do meu tio, não sei se você se lembra, né? Em 2011, dia 17 de dezembro, eu estava comemorando o meu aniversário, 39 anos de idade, lá na Cabral Veras, aqui nessa rua. Quando veio a notícia que o filho dele foi morto, né, na Serrinha. E eu levei ele no carro até do Daniel de Cássio. Fomos lá na Paraguaçu, o menino da idade do Júnior, foi assassinado. Não sei os motivos. Mas aí a promotora do caso criou o caso de quem é, o que o meu tio disse, como é que você soube? O Edivaldo me falou. E quem é esse Edivaldo nessa história? Eu disse, eu sou sobrinho e sou primo da vítima. Aí ela foi, assinou um papel, mas assim, é um susto, né, que a gente toma. Não? Você está do nada, de repente alguém chega o carro da polícia e com a intimação, um negócio de uma oitiva. Mas aí deu tudo certo, eu assinei lá, esclareceu, né? Foi só o caso de meu tio talvez não deu aquele parecer que o parentesco, né, da família. Mas foi um susto que eu tomei, irmão. Encontrei lá, fui lá na quinta aqui, né, e foi tudo resolvido para a glória de Deus, né, e
Nós estamos aqui, só assim, porque é só dizer para os irmãos que é um leve susto que a gente toma, né? Mas 10 anos que passaram, né? E ainda está lá o inquérito, né? Mas que Deus tenha misericórdia de nós, né? Nos ajude, glória a Deus. Irmãos, hoje nós queremos convidá-los para a leitura bíblica do texto que está no Salmo 126. Deus é louvado porque retirou o cativeiro do seu povo. Aí tem o cântico dos degraus. Como eu tenho falado dessa introdução, é o cântico de romagem, é o cântico das peregrinações dos peregrinos que iam para Jerusalém. Os cânticos eram canções congregacionais que eles... Eu descobri que a palavra salmo, né, o salmo, eles eram compositores da música hebraica, né, da poesia hebraica. Então o contexto que vocês vão entender aqui, vou ler verso por verso para a gente compreender aqui a mensagem de Deus para nós. Versículo 1 diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Versículo 3: grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, e aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Vou fazer mais uma oração, tá bom? Querido Deus, estou aqui diante do Senhor nesta noite para ministrar uma palavra de Deus para esta igreja. Aqui estamos, amados irmãos, ó Senhor, de comum acordo para aprender de Ti. O Senhor venha falar conosco. Eu sei que é um salmo já bastante conhecido da nossa lida, do nosso cotidiano, da nossa experiência cristã, mas que o Senhor sempre venha nos ensinar lições novas para que nós possamos prosseguir caminhando nessa direção do Teu Espírito Santo, rumo a Sião Celeste. Em nome de Jesus, aperfeiçoa cada um dos Teus servos, aplaina os caminhos, remove as dificuldades, as barreiras, para que nós não venhamos a tropeçar, mas que possamos crescer diante das crises espirituais, existenciais, crises, Senhor, que porventura surja na caminhada, que possamos sermos ricamente fortalecidos pela Tua presença, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, esse salmo, ele é também de acordo com... Tem um outro salmo que é bem... A gente faz entender melhor ele, né? Que é um salmo de número 137. Vocês devem conhecê-lo. É um povo que está no lugar chamado Babilônia. E ele, o salmista vai dizer que junto aos rios de Babilônia nos assentamos. Quer dizer, eles estavam fora do seu lugar, estavam numa outra terra. E eles estavam como vivendo assim, desolado. Havia uma desolação por parte do povo. E havia um choro, diz que assentamos e choramos, e um saudosismo, aquele saudosismo, como era bom aquele tempo, lá em Sião, quando havia os cultos, havia as festas, havia os sacrifícios, havia toda a cidade, aquela festa maravilhosa, mas agora só restava saudades, saudosismo. Então, se assentaram, choraram, lembrando de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Eles vai fazer uma canção, irmão. Eu não sei se não vou dizer, pode ser que alguém diga que eles estão magoados, mas eles estão fazendo uma oração para que Deus entre com justiça sobre aqueles que tinham feito mal a eles. Aí ele diz no versículo 8, filha da Babilônia. No versículo 7 também, ele vai falar dos filhos de Edom, que ficaram, alegraram-se com a
a derrota deles. Mas o versículo 8 diz: ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada, viu? Feliz aquele que retribuir consoante o que fizeste conosco. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com ele nas pedras. Então, o cenário de tristeza, de saudosismo, para um povo que estava quase 70 anos. Parece que não ia acontecer mais nada. Parece que a situação não ia mudar. De repente, tudo que acontece na vida na humanidade, quando a gente pensar que tudo vai se acabar, Deus intervém na história. E a Bíblia diz, lá no livro de Isaías, que Deus levantou um rei, a qual chamou o meu pastor, Ciro, da Medo-Persa. E este camarada, esse soberano, ele mudou a situação. Ele fez um decreto real, assinou e determinou que o povo que estava em Babilônia retornasse, e até retornasse para a sua terra, construísse sua cidade, construísse seu templo, construísse suas vidas profissionais, começasse tudo do zero. E aí no versículo 1, glória a Deus, irmão, obrigado. Versículo 126, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, como é que eles estavam? Como é que eles estavam? Estávamos como os que sonham, nem acreditaram no que estava acontecendo. Foi algo repentino, foi algo assim inimaginável. Eles não esperavam tanta glória como essa. Sair do seu lugar, que estavam lá aprisionados, e voltar para Sião, começar tudo. É uma forma de um segundo êxodo, né? O primeiro êxodo foi do Egito. Essa é uma forma também de eles voltar para a sua terra. Então eles estão comemorando com grande alegria. A palavra-chave desse salmo é alegria. Há uma alegria pela ação divina em mudar o cativeiro. Há uma alegria de Deus, que Deus colocou no coração deles, que eles estão felizes. Vocês não estão lendo aí o versículo 1, né? Estávamos como os que sonham. Versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso. E eles disseram assim, a nossa língua de cânticos. Até entre as nações dizia, olha, grandes coisas o Senhor fez por esse pessoal. Grandes coisas Deus fez por essa nação. Grandes coisas Deus fez por esse povo. Note no versículo 1, versículo 2, versículo 3 que eu vou ler agora. Eles mesmos reconheceram grandes coisas o Senhor fez por nós. E por isso nós estamos alegres. Notaram aí a palavra desse salmo? Eles estavam como os que sonham, nem estavam imaginando que isso era realidade. Parece aquela situação que você, rapaz, é que eu estou sonhando. Mas não, é verdade. Deus promove a restauração do seu povo. Deus promove a libertação do seu povo. Deus intervém na história. Deus muda o curso da história. Glória a Deus. E Ele traz de volta aquele que o Salmo diz, cante um daqueles cânticos de Sião. Como cantaremos se estamos numa terra estranha? Já empeduramos as nossas harpas, não tinham prazer mais em louvar, mas agora eles estão dizendo assim, olha, estávamos como os que sonham. Glória a Deus. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Os cânticos começaram a brotar no coração alegre. Então ele vai dizer que o Senhor fez grandes coisas. Glória a Deus. Esse é o contexto da mensagem do Salmo 126, junto com o Salmo 137. Para a gente entender que Deus intervém na história. Deus muda o cativeiro. Deus restaura a alegria. E aí essa história tem alguma coisa a ver com a minha e com a sua história? Glória a Deus. A mudança de cativeiro aqui foi político, né? Porque eles estavam num lugar, ainda continuavam sob a administração
dos medos persas, mas eles tinham mais liberdade religiosa, eles tinham liberdade para construir um templo, eles tinham liberdade para congregar agora, eles tinham a liberdade para começar do zero a vida deles. Então isso trouxe alegria para o coração daqueles, e interessante que não vieram todo mundo, né? Uma parte que veio. Muita gente se engajou na Babilônia mesmo, porque tem gente que, né, já tinham os seus negócios, seus empreendimentos, não ia voltar para começar tudo do zero. Mas aqueles mais fervorosos, aqueles mais empolgados, dizem: não vamos voltar. Deus está conosco. Deus está no curso da história do mundo. Glória a Deus. Então, a alegria fazia parte. Agora, do ponto de vista para o cristão, do viajante espiritual, note comigo aí, qual é o motivo da sua alegria para você estar nesta noite aqui? Glória a Deus. Qual é a verdadeira razão da sua alegria na sua caminhada com Deus aqui na terra? Glória a Deus. Qual é, irmão José Ricardo? A Bíblia diz, né, que o Senhor, através do seu Filho amado Jesus Cristo, Ele muda o nosso cativeiro espiritual. Quando caminhávamos sem Deus, sem paz e sem salvação, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, no dizer de Paulo, e éramos filhos da ira, filhos da desobediência, mas de repente Deus entrou na história da vida do ser humano. Ele diz: a partir de hoje o seu cativeiro vai ser mudado, você vai ser uma nova criatura. E agora, irmãos, o crente que acreditou nessa palavra, ele está agora seguindo um caminho novo. Ele agora aceitou a Cristo. Ele agora tem a alegria da salvação. Jesus chegou. Quando Jesus chega, a alegria também chega. Glória a Deus. E é verdade, né? Hoje chegou salvação para esta casa. Havia alegria. Havia motivações. Acho que esse bicho está ligado aqui. Ligou mesmo. Então, irmãos, o cristão, na sua caminhada, ele tem alegria do céu. A Bíblia diz lá no Salmo 51, me veio aqui à mente agora, não sei se você lembra: não se aparte de mim o teu espírito, né? E o que mais? E se vocês se lembram? Torna a dar alegria de quê? Da tua salvação. A salvação, ela promove a alegria. A alegria do servo de Deus não está na bebida alcoólica. A alegria não está na prostituição. A alegria não está nas drogas. A alegria não está no mundo Babilônia. A alegria está em Deus, em servir a Deus, em glorificar a Deus, em ter a intimidade com Deus. É uma festa contínua. Glória a Deus. É por isso que nós temos motivos para ser alegres, irmão. Tem alguns irmãos que estão assim meio tristes. Ó Senhor. Mas eu sei que há motivo demais para a gente se alegrar no Senhor. Glória a Deus. Porque outrora estávamos perdidos, mas Ele nos encontrou. Nós entramos no caminho estreito, viu? O caminho é estreito, mas é o caminho de Cristo. Glória a Deus. Irmãos, essa primeira parte, ela está falando... Certamente o salmista, ele faz uma retrospectiva do passado. Ele olha para o retrovisor, ele olha para trás, e ele vê tudo o que Deus fez na vida dele. Ele vai dizer: grandes coisas o Senhor fez por nós. Tem um salmo, melhor dizendo, um cântico do louvor cristão, conta as bênçãos quantas são. Será que dá para fazer uma retrospectiva e dizer assim: grandes coisas o Senhor fez por nós? A principal delas é a alegria proveniente da salvação na pessoa de Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas, irmãos, entendam, determinado momento, o salmista, esse salmo, ele tem 3 divisões. Ele fala
três aspectos. O aspecto do passado, né? Que ele vai mostrar o que Deus fez quando eles voltaram. Estavam como os que sonham, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. Mas será que o Senhor só fez no passado? E o nosso presente, como estamos? Como estamos? Glória a Deus. Quando o pessoal voltou para Sião, quando chegaram, meu irmão, a realidade era outra. Eles estavam alegres por ter vindo, mas viram grandes dificuldades na caminhada. Viram a cidade assolada. Tinha que começar, tinha os moradores vizinhos antagônicos, Sanbalates, Tobias, toda aquela história de Esdras, Neemias estão inseridos nessa parte, os profetas Ageu, Malaquias, Zacarias, são parte desse contexto histórico. Mas o versículo 3 nos chama a atenção, glória a Deus, é que o salmista vai dizer assim: faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor. Aí ele faz uma comparação com as correntes do sul, e acho que as correntes do deserto do Negueb, né? Eu estava olhando essa parte, irmãos, eu pude ver que lá é um milagre que acontece uma vez por ano, né? Dentro desse contexto aqui, né? O salmista está dizendo assim: olha, a sua vida, você aceitou a Cristo, está alegre, andando com Deus, mas eu me lembrei de uma parábola no Novo Testamento, não sei se vocês lembram, no capítulo 15 de Lucas, que uma mulher tinha 10 moedas e ela perdeu uma. Aonde? Dentro da sua própria casa. E aquela mulher ficou assim triste, e ela foi procurar aquela moeda perdida. Isso que ao longo da caminhada, muitas vezes o cristão, eles, quando eu era mais novo, a igreja era mais... Tem uns irmãos saudosistas, né? É bom. Naquele tempo, nós andávamos a pé com a mocidade lá para o Dir Macedo, era bom demais. Naquele tempo, os irmãos oravam mais. Naquele tempo, não precisa nem de muita coisa. Até no culto qualquer, sim, de oração, Jesus batizava com o Espírito Santo. Irmãos, é muito saudosismo bom. Mas se você olhar, fizesse uma avaliação, como é que está a sua vida de oração? Era igual a como você orava antes? Como está a sua devoção da leitura? É igual como você devorava a Bíblia antes? Glória a Deus. Como é que está o seu tempo com Deus? É igual como era antes? Mas espera aí, eu sei que a vida, a caminhada, você não pode se diminuir, porque há momentos na vida que você vai se sentir como esse deserto árido, seco, sem vida, sem expectativa. Glória a Deus. Mas eu quero dizer que Deus, ele pode fazer um milagre sobrenatural dentro dessa topografia bíblica. Diz que o Negueb passava um ano seco, mas uma vez no ano vinham chuvas que vinham sobre as montanhas, que transbordavam sobre o deserto. Sabe o que acontecia naquele deserto seco? Isaías diz isso: o deserto florescerá. Isso representa a nossa vida na caminhada com Deus. Alguns momentos nós vamos ter saudade do quando nós aceitamos, saudade daquela época, mas tem determinado momento na vida que você está igual a esse Negueb, está deserto. Muitos irmãos perderam até o prazer de vir à casa de Deus, como diz no Salmo 122, que eu preguei aqui. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. Mas o Senhor, que fez grandes coisas, no versículo 4, ele faz uma oração no presente: Senhor, eu estou aqui, estou alegre, mas estou vendo as dificuldades, estou vendo as barreiras. Aí a oração como é a oração? Faz-nos regressar outra vez do cativeiro. Porque em determinados momentos que você passa pelo cativeiro na sua vida espiritual, que você fica desolado, que você fica sem graça, que você perde o prazer, que você não busca mais
a sua vida, você está indo para a igreja, você acredita em Deus, mas está tudo precisando de uma restauração. E essa restauração, ela foi feita. Você olhou para o passado, olhou para aquele retrovisor do passado, você viu como Deus te tirou, como Deus te salvou, como Deus te restaurou, como Deus te achou, como Deus te trouxe para o seu caminho. Mas agora você está enfrentando uma crise existencial, está enfrentando um problema, está enfrentando algo que você está sentindo paradão, obsoleto, sem vida, sem graça, a alegria não tem mais. Aí você vai fazer como o salmista fez aqui, uma oração para Deus restaurar outra vez, amém? Faz-nos regressar outra vez. E o exemplo, a figura o exemplar que ele usa aqui, é as correntes do Negueb, é um milagre, do nada, a água transborda e vem sobre aquele deserto seco, e o Isaías diz, como eu falei, o deserto floresce, começa a ter flores, plantas, começa a ter vida no ambiente. Glória a Deus. Eu sei que hoje devido às técnicas agrícolas, né, sofisticadas de Israel é um dos maiores, o PIB de Israel, é através da agricultura. Eles produzem muito alimento, porque ele, mesmo no deserto, ele aprendeu técnicas de como adubar, como fertilizar uma terra deserta. Glória a Deus. Mas desse ponto de vista aqui, do geográfico, eles não, naquela época não tinha, mas Deus providenciava o transbordar das águas e tudo reverdecia, tudo de novo. Assim será a nossa vida com Deus, na nossa caminhada, quando nós nos sentimos entristecidos, quando a alegria foge, quando a dracma é perdida dentro da casa do Senhor, nós vamos buscar novamente, nós vamos orar e nós vamos pedir para Deus para fazer outra vez a restauração. E nós vamos, como o Senhor vai restaurar, como Ele restaurou as correntes do sul, Ele restaura a vida do cristão novamente, amém? Glória a Deus. Mas a longo prazo, o salmista também ele vai dizer que a caminhada, irmãos, não é só aqui e agora, a caminhada é para frente, é para o futuro. Glória a Deus. Enquanto você caminha com Deus, você de vez em quando se entristece, você de vez em quando se decepciona, mas você de vez em quando você tem que estar debaixo dessa fonte, que foi até pregado aqui no domingo pelo irmão José Sampaio, né? A fonte do Salmo 1. Bem-aventurado o varão que será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que nunca deixa de dar fruto, na sua estação sempre dá o seu fruto, e as folhas sempre são verdes. Glória a Deus. Então, mas uma outra coisa muito importante para o viajante, irmãos, está escrito aí no versículo 5. Ele está falando que ao longo da caminhada, você vai ter um compromisso como viajante, que segue o caminho para Sião celeste. E que compromisso é esse, irmão Carlos? Versículo de número 5. Compromisso de semear e de plantar. Glória a Deus. Interessante. Semear com lágrimas. Glória a Deus. Isso aqui é interessante, viu? Semear com lágrimas e cegarão com alegria. Glória a Deus. Irmão, durante esse processo da caminhada, louvado seja o nome de Cristo, nós percebemos que o cristão, ele tem um compromisso com a verdade de Deus, a Bíblia diz no Salmo número 100, que nós temos que servir ao Senhor com o quê? Com alegria. Olha, o Senhor te deu a fonte da alegria. O Espírito Santo produz alegria em nós. O reino de Deus é o quê? É justiça, é paz e alegria. Glória a Deus. O fruto do Espírito é amor, é bondade, é benignidade, é mansidão, é domínio próprio, e alegria também faz parte. Paulo diz: alegrai-vos outra vez no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. A motivação para servir a Deus com alegria, adorar a Deus com alegria. A caminhada com Deus não é para você ficar inerte, parado. Tem muita gente parada, perdeu a alegria do serviço. A alegria da salvação não pode perder.
ao longo da caminhada nós vamos ter dificuldades, vamos encontrar problemas, isso é notório, mas a oração para a restauração do crente, a oração do viajante, eu quero de novo experimentar a alegria, faz a minha alma transbordar. O Salmo 19 eu li ontem com os irmãos do discipulado, que a palavra de Deus, ela fortalece a alma do cristão, a alma do servo de Deus. Diz que a tua palavra alegra a nossa alma, restaura a nossa alma. No Salmo 119 diz que quando ele estava numa tremenda de uma angústia, quando as cordéis de morte cercaram, ele diz: no meio da luta, a tua palavra foi o alívio, foi a promessa que sustentou a minha alma. E eu prossegui, louvando e adorando e glorificando a Deus. Estão entendendo? Glória a Deus. Se você está querendo desistir dessa caminhada, meu irmão, está na hora de você regressar outra vez e pedir para que Deus lhe fortaleça. E você vai continuar semeando. E você vai continuar andando e chorando. E você vai continuar o serviço da obra do Senhor no caminho. Glória a Deus. Interessante. Nós vimos aqui duas figuras sobre a questão da restauração. Na primeira figura, houve uma intervenção diretamente de Deus. Deus é quem intervém na história, no primeiro ponto. Mas no ponto de vista geográfico, ou melhor dizendo, da questão da terra, Deus operou o milagre e o viajante que estava decepcionado, que estava caído emocionalmente, ele recebe de Deus, ele faz a oração e Deus faz transbordar. Jesus disse, irmãos, no capítulo 7 de João, que quem crê em mim, o que vai acontecer, irmão Carlos? Rios de água viva transbordarão no seu interior. Glória a Deus. Irmãos, se você percebe como Deus, ele trabalha nessa questão, ele usa as figuras de linguagem da geografia, rios, não é físico, irmão, é o Espírito Santo, ele vem inundando a nossa alma, glória a Deus, e aquilo que está seco, glória a Deus, aquela falta de prazer, Deus vai restaurar novamente. Glória a Deus, que Deus dê nesta noite restauração para aqueles que perderam a vontade de ler a palavra, para aqueles que não têm mais tempo com a palavra. Meu Deus, que nos dê mais fome e sede de Deus, porque essa é a história do avivamento, é quando há um despertamento pela fome e sede divina. Glória a Deus. Mas entenda-me, tem momentos em que parecia tudo glorioso, mas eis que agora está precisando de ser regado com lágrimas. Uma coisa muito importante, irmãos, esse trabalho da seara do mestre, da evangelização. Isso aqui, irmãos, é muito importante na obra do Senhor. Queria Deus que não seja somente um grupo de irmãos. Queria Deus que não seja só os obreiros. Que não seja só a mocidade. Que não seja só os músicos. Que não seja só as senhoras, que não seja só os membros, mas que sejam todos irmãos, imbuídos nessa missão. A missão de semear. Semear o que, irmão? Versículo 6. Aquele que leva a preciosa semente. Durante a caminhada nós temos que semear a boa semente. O que representa essa boa semente? Segundo o Evangelho de Mateus 13, Jesus disse que o semeador saiu levando a boa semente. Ao longo do caminho, ele semeia a boa semente. Muitas pessoas receberam a palavra de bom grado. Outros receberam, mas depois desistiram. Outros foram desistentes. Mas teve aqueles que receberam de bom grado. E a palavra floresceu. E assim nós precisamos, como igreja de Cristo aqui na terra, acompanhar esse compromisso. Aqui tem um compromisso com o viajante, ele tem um compromisso. O compromisso de semear. Tem horas que os pecadores não vão querer ouvir, porque o coração endurecido, irmão, o coração endurecido é terrível. Mas o evangelista, o pregador, o missionário, somos nós. Não é só uma pessoa.
chorar com os que choram, como diz a Bíblia, chorar a dor dos outros, chorar, interceder diante de Deus para que Deus salve vidas. Isso é importante, um clamor pela salvação. Antigamente, na hora do apelo, a gente via muitas pessoas clamando, chorando para que Deus alcançasse seu filho, alcançasse sua filha, alcançassem as pessoas. Glória a Deus. Eu me lembro que no Jardim Acácia, quando eu estava dirigindo um culto no domingo, o pastor não podia ir, aí eu vi lá, quando eu fiz o convite, irmão, teve uma pessoa que veio chorando. E depois eu perguntei ao filho dela, que é um irmão, um jovem, e ele diz: irmão, eu fiz assim um clamor pela minha mãe, chorei mesmo por ela. E interessante, irmãos, como quebrantamento de um servo de Deus, ele faz, né, que o coração de Deus se volte, e Deus opera maravilha, irmãos. Então nós precisamos voltar a essa prática, esse compromisso com Deus, de semear a boa semente. Enquanto nós semeamos a boa semente, diz a palavra de Deus, andando e chorando, glória a Deus. Aí no final ele diz: voltará sem dúvida com o quê? Com alegria. Porque quando você começa, está lembrado daquela passagem que quando um pecador se arrepende, o que acontece? Há uma alegria no céu. Irmãos, essa alegria ela é contínua. Essa alegria não pode parar. Essa alegria não vem das festas. Essa alegria não vem das baladas. Essa alegria não é temporária. Essa alegria não é de pouquíssima duração. Essa alegria, ela atravessa os montes e valados. Essa alegria, ela vai com você nas horas difíceis, nas horas amargas, nos desertos da vida. Essa alegria vai te inundar. Talvez você caminhe e você não vai sentir nada. É como eu falei, tem aqueles crentes que são almáticos. Ele só funciona se tiver, a alma dele estiver sentindo alguma coisa. Mas tem momento que Deus vai deixar você caminhando só. É no deserto da vida, mas não vai te desamparar não. Você vai clamar a Ele, Ele vai restaurar as forças e a alegria vai vir de novo. A alegria para a sua alma e alegria para você servir o compromisso com Deus, porque diante desse compromisso Deus promete aqui coisa gloriosa, que você vai voltar sem dúvida com alegria. Ou seja, aquilo que você semear, você vai colher as bênçãos de Deus, as maravilhas de Deus. Muitas vezes nós queremos questionar Deus: por que o Senhor não faz isso? Por que o Senhor não faz aquilo? Por que eu não sou abençoado? Mas está na hora de você cobrar a você mesmo. Está na hora de você se desprender, de você começar a levar a preciosa semente, chorando, andando, com certeza Deus vai trazer consigo os seus molhos, você vai desfrutar da promessa divina. E essa mensagem, irmãos, ela termina na eternidade. Porque enquanto estivermos nessa terra, enquanto há tempo, o escritor diz: tudo que te vem à mão para fazer, faz conforme as tuas forças, porque depois que morre, depois da sepultura, não tem mais reza nem oração, não se pode fazer mais nada. Pois enquanto tem vida, tem esperança, tem força, tem saúde, aproveita o tempo que Deus está te dando. Glória a Deus. Jesus disse: trabalhemos enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode mais trabalhar. No sepulcro, quem te louvará? Ninguém. Os mortos não louvam a Deus, só os vivos adoram a Deus. Só os que estão vivos glorificam a Deus. Só os que estão nesta noite vivificados pelo poder do Espírito Santo, que foram salvos, que têm a alegria da salvação. Glória a Deus, que atravessa, como eu preguei no Salmo 84, o vale, que atravessa e consegue se manter firme, glória a Deus, mas ele vai trabalhar com prazer, ele vai servir a Deus com alegria. O Salmo 100 diz isso: celebrai com júbilo ao Senhor, quem? Todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria. Então que Deus em Cristo nos ajude a nós prosseguirmos e não pararmos nessa caminhada com Deus, porque a ordem de Jesus é para que nós semeamos a boa semente enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém poderá mais trabalhar. Glória a Deus. Então a noite chegou para muita gente. A noite da doença, a noite da depressão, a noite da falta de saúde.
e a pessoa não tem mais aquela mobilidade. Glória a Deus. Mas enquanto há tempo, irmãos, vamos servir a Deus com alegria. Essa é a proposta de Deus para a sua igreja. Essa é a mensagem do Salmo 126. A mensagem do Salmo 26 é uma mensagem bem simples. É uma mensagem que fala do regresso a Sião, mas é uma mensagem que fala que nós temos que ser alegres porque Cristo nos salvou. É a mensagem que fala da oração, da restauração. É a mensagem que você vai buscar o Senhor e vai servir a Ele com muita alegria nessa noite. Amém? Que Deus fortaleça a sua igreja. Nós vamos ouvir mais um louvor. Desta feita, convidar aqui a irmã Lucineide para louvar a Deus. Irmã Lucineide. Estava nem conhecendo, olha. Aí. Agora é que eu estou conhecendo, viu? Glória a Deus. Irmã Lucineide vai louvar a Deus aqui. Depois estaremos encerrando, fazendo a oração final, irmão. Que Deus abençoe a cada um dos meus amados irmãos, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Glória. Bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Eu também cumprimento a igreja com a parte do Senhor, amém? A igreja está bonita, né, pastor? Faz tempo que eu não venho aqui. Aí deu outra vida aqui na igreja. Parabéns, irmãos. Nós vamos adorar a Deus com por título Alívio. O alívio é a diminuição de fardo, de cansaço, de aflição, de enfermidade, de angústia. E Ele, Jesus, é o nosso alívio. O meu combustível para continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce para não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto atrás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei, se o que eu preciso só encontro em ti? És o meu alívio, és o meu alívio,
nossas vidas. Nos piores momentos, Ele está conosco. É por isso que nós não desistimos da caminhada. É por isso que nós perseveramos até o fim. Ainda que venha dor, ainda que venha aflição, ainda que venha enfermidade, ainda que a pandemia continue, Ele é o nosso alívio. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado, não quero mais, tô exausto e com medo. Tem dias que o fardo pesa, tem dias que o fardo pesa, nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. Fica conosco, Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. E glória a Deus. Amém, irmã. Vamos ficar de pé, meus irmãos, para a gente orar nessa noite e agradecer ao nosso Deus pela sua bondade, pela sua palavra, por esta mensagem de Deus para nós através dos cânticos. Glória a Deus. Então, confirmando aí do sábado, nós vamos fazer, tem a consagração, né, de Nalene, das crianças, né, a partir de 9 horas, do sábado. Glória a Deus. Tá certo? Então, quem precisa de oração, eles vêm aqui também, né? Vamos orar uns pelos outros, para que Deus abençoe o seu servo, o seu povo. Oremos em nome de Jesus nessa noite. Certo. A irmã está avisando aqui que, porventura, alguma irmã que esqueça, eu já convido de antemão para o evangelismo no sábado, 15h30, dentro da congregação, em oração, 16 horas, evangelismo em ação, 19 horas, o culto do ministério feminino, sendo que são todos os irmãos que são convidados para este grande culto de louvor a Deus, certo? Sábado, quarto sábado, era na quarta, agora é no quarto sábado. Então os irmãos estão cientes, amém? Querido Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de podermos adorar a Ti nesta noite, neste culto de adoração ao Teu nome, Senhor. Nós queremos aqui, Senhor, olhar, Senhor, e observar que há motivos de sobra para nós sermos alegres no Senhor. A nossa alegria vem de Ti, ó Pai, que nós possamos permanecer firmes, sabendo que o Senhor, como diz a Tua palavra, o Senhor é o Senhor que intervém, é o Senhor que muda. O Senhor fez grandes coisas por nós, pelos livramentos de morte, livramento de doença, pelo livramento, Senhor, pelas providências, pela graça que nos foi oferecida na pessoa do Seu Filho Jesus, Pai. Nessa noite, Pai, se há alguém que está cansado, alguém que está não mais sentindo a alegria do Senhor, Deus, o Senhor é o Deus da restauração. O Senhor restaura o seu servo. Restaura, Senhor, como diz o Salmo 19, a Tua palavra restaura a nossa alma. Ó Deus, que o Senhor conceda esse compromisso da semeadura, o compromisso da evangelização, o compromisso de olharmos para o nosso dever, de andar e chorar e semear a boa semente do reino de Deus. Ó Senhor, levante ceifeiros neste lugar. Tua palavra diz que a seara é grande, poucos são os ceifeiros, e o Senhor Jesus disse: orai pelo Senhor da seara, para que Ele possa levantar mais ceifeiros para a sua obra. Oramos a Ti, Senhor, por esses irmãos obreiros, aqueles que não puderam vir. Senhor, visita cada um, Senhor, aqueles irmãos que estão em casa, enfermos, cura, restaura, ó Senhor, aqueles que perderam porventura essa alegria de servir na Tua casa, restaura novamente a alegria de servir, Senhor, como foi nessa noite até ministrado aqui, Senhor, falado acerca do que nós poderemos fazer para Ti, Senhor, diante de tudo aquilo que Tu fizestes por nós. O que nós poderíamos dar a Ti, Senhor,
pelas bênçãos concedidas. Ó Deus, enquanto nós caminhamos, não podemos ser ociosos, não podemos ficar parados, nós precisamos nos ocupar, nós precisamos servir a tua causa. Ó Deus, coloca novamente esse desejo, esse prazer aos teus servos de servir, de evangelizar, ó Deus, de estar nos cultos, de estar, Senhor, pregando nas casas, pregando, Senhor, nos lares, anunciando, levando a boa semente do evangelho. Ó Deus, registra do céu a oração dos teus servos. Se porventura alguém que está nesta noite com a sua alma, Senhor, precisando de restauração, Pai, Espírito Santo de Deus, entra com o milagre, com a providência, assim como o Senhor fez na natureza, o milagre do deserto. Floresce o deserto da nossa vida, floresce o deserto da nossa sequidão, que as tuas águas possam fazer transbordar e que nós possamos permanecer firmes, ó Senhor, na presença de Cristo Jesus. Nos despede, Pai, em paz, nos livra, nos guarda, nos dando uma noite de paz, de livramento, de proteção. Nós oramos pela fé em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor, grande amor de Deus nosso Pai, que as consolações, que o poder do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. A igreja presente, vamos dizer amém? Bate-se para todos os irmãos.